Olá, tudo bom? Você também é uma daquelas pessoas que estava dormindo bem, pegou no sono, estava tudo certinho, e aí no meio da madrugada, lá para as 3 da manhã, desperta. A mente desperta, o coração acelera, fica aquela sensação estranha. Por que será que isso acontece? Eu já vou te falar qual é o mecanismo do nosso corpo que faz com que isso possa acontecer e por que tantas pessoas sofrem com isso. Você vai adorar saber o que fazer para evitar isso. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar, né? Se isso já aconteceu alguma vez com você, ou pior ainda, se acontece várias vezes. Eu vou adorar ver o seu comentário. Quando você acorda aí de madrugada, você já olhou pro relógio? Que horas normalmente é? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de já deixar a sua curtida no vídeo, isso é muito importante pra mim. E se você conhece alguém que sofre muito com esses despertares recorrentes no meio da madrugada, compartilhe esse vídeo, de repente, isso ajuda muito a qualidade de vida de uma pessoa. Então, quando a gente pensa nesse horário da madrugada, o que devia estar acontecendo que não está, né? Durante a madrugada, o corpo entra no que a gente chama de modo de manutenção, modo de reparo. Nesse período, a nossa frequência cardíaca tende a cair, a pressão arterial deveria diminuir, o metabolismo desacelera e o cérebro entra em fases mais profundas de descanso. Então, para que isso aconteça sem interrupção, o cérebro precisa ter uma segurança energética ali, ou seja, ele precisa entender que tem combustível suficiente para manter as funções vitais dele até logo de manhã. E quando essa percepção falha, o corpo reage. Então, muitas vezes as pessoas acordam de madrugada, não é por estresse, não é por ansiedade, é por uma questão metabólica e fisiológica mesmo, e muitas pessoas não sabem disso. Durante o sono que a gente tem, o nosso cérebro continua trabalhando, né? Claro, o cérebro nunca para, ele diminui um pouco a atividade dele, mas ele tem que continuar trabalhando para ser o maestro das nossas funções. Mesmo quando o corpo está em repouso, o cérebro precisa de energia constante ali para manter as funções vitais. Respiração, circulação, atividade neural mesmo. E a principal fonte dessa energia à noite é a glicose que está circulando lá na nossa corrente sanguínea. Enquanto essa glicose se mantém estável, o cérebro entende que está tudo bem, tudo sob controle. Agora, quando o sono segue normalmente, né, tudo bem, fica tudo certinho ali. Agora, quando tem uma queda rápida dessa glicose durante a madrugada, não precisa ser necessariamente uma hipoglicemia, não. É só a glicose estar mais baixa do que normalmente estava durante o começo da noite. Quando você tem uma queda mais abrupta, o seu corpo acaba entrando, né, numa situação assim preocupante. Essa velocidade de queda importa tanto quanto o valor absoluto dela. Então, se a glicose cai de forma muito rápida, mesmo que você não tenha hipoglicemia noturna, o cérebro interpreta como um sinal de risco. Então, é como se o corpo dissesse assim: tem alguma coisa estranha acontecendo, alguma coisa está fora do nosso controle, e o cérebro pensa: eu preciso, nesse momento, acordar essa pessoa para ver o que está acontecendo. É um modo de proteção, de sobrevivência imediato. O teu organismo te desperta para que você consiga fazer alguma coisa com relação a isso. Isso acontece porque o seu corpo, naquele momento, entende que precisa elevar rapidamente o açúcar no sangue, garantir mais combustível para o cérebro exercer as funções dele e evitar uma situação que, para ele, naquele momento, ele está encarando como perigo. Esse sinal, que foi a queda abrupta de glicose, que acionou toda essa cascata hormonal que leva ao despertar noturno. Então, por isso, muitas pessoas acordam, mas não sabem explicar qual foi o motivo. Não tiveram um pesadelo, não tiveram nenhuma preocupação, não acordou estressado, não teve nada que justificasse isso. Só realmente um desequilíbrio interno que é silencioso, mas é suficiente para o nosso cérebro apertar aquele botão de emergência, ligar a luzinha vermelha. Isso se chama ativação adrenérgica noturna, que é quando o cérebro detecta essa instabilidade energética, ativa um sistema contrarregulatório, liberando os hormônios de emergência, que são adrenalina, cortisol e glucagon. Esses hormônios não deveriam ser secretados durante a madrugada. E eles têm uma função clara, que é elevar o açúcar do sangue para proteger o cérebro. O problema é o efeito colateral, porque eles também causam aceleração de batimento cardíaco, sensação de alerta, suor frio, despertar abrupto. Por isso que muitas pessoas acham que estão com crise de ansiedade. Não é nada psicológico, é realmente uma resposta automática de sobrevivência do corpo. Quando a gente conversa com as pessoas que acordam muito de madrugada, normalmente elas falam que isso acontece por volta das 3h30 da manhã. Então, por que justamente às 3 da manhã que a maioria das pessoas acordam, né? Esse horário não é aleatório. Para muitas pessoas, a reserva energética começa a ficar
mais baixa nesse horário por conta da distância do horário do jantar. Então, se a sua última refeição foi muito rica em carboidratos rápidos, se teve pouca proteína, pouca gordura para lentificar, pouca fibra, né? Para lentificar a absorção dessa glicose, teve um pico de glicose muito rápido, gerou um pico de insulina. Essa glicose, né, vai fazer tudo isso e horas depois vai ter esse pico de insulina que vai causar essa queda mais abrupta. Então, durante o dia isso passaria despercebido, você comeria alguma coisa, mas de noite o cérebro vai perceber isso de forma mais, né, mais fácil, porque ele está basicamente só pensando nas funções vitais e vai reagir mais rapidamente. Por isso que o papel do jantar é muito importante. Um jantar correto pode te ajudar bastante a evitar esses despertares noturnos. Então, o ideal é que você pense nessa última refeição do seu dia como uma refeição que vai te dar um sustento do carboidrato para você evitar ter essas oscilações pico, queda, que podem causar esses problemas. Então, quando você for pensar na sua última refeição, tem que ser uma refeição rica em proteína, ou seja, com carne, com frango, com peixe, ou com leite, com iogurte, com queijo, com ovo, com o que quer que você coma. Se você prefere lanchar, né, nessa última refeição. Tem que ser uma refeição rica em fibras, então legumes, verduras, frutas, as fibras mesmo, chia, linhaça, psyllium, o que você quiser, não precisa ser todas essas, mas pensar assim na fibra boa, né, para sustentar mais a glicose, e a gordura saudável, o azeite, a chia, a linhaça, um abacate, umas castanhas, mais uma vez, alguma dessas para sustentar essa glicose e você não ter esses picos de glicemia ao longo da noite. Isso pode vir acontecendo mais frequentemente com as pessoas com mais idade, a partir dos 40, 50 anos, porque com o passar da idade o corpo tende a responder mais a esses picos de insulina, né? Fica mais reativo, tolerar menos essas oscilações rápidas e a gente acaba perdendo um pouquinho dessa flexibilidade metabólica. Então, antigamente eu comia isso e não tinha problema. Com o passar da idade, né, o nosso metabolismo vai mudando e pode ser que você fique mais sensível a isso. Tem gente que fala ainda assim, ai, Patrícia, eu não sei se é ansiedade emocional, se eu acordo por ansiedade emocional, ou se eu tô acordando mesmo por conta dessa ativação adrenérgica, né, por conta da glicose. Então, uma pista importante é, quando despertar vem acompanhado de coração acelerado, calor, suor, a sensação física vem primeiro e a mente vem depois, a origem costuma ser corporal. Agora, se pelo contrário, você despertou levemente e aí a cabeça começa a pensar um monte de problema, preocupação e depois você tem a resposta do corpo, indica que o problema pode ser da ansiedade primeiro. Então, o ideal, se você tem mais dificuldade para determinar isso, é conversar com o seu médico da sua cidade. Você pode ir no clínico geral mesmo, ou você pode já procurar um psicólogo, um psiquiatra, para te orientar com relação a isso. Se você acha que você sofre mais de ansiedade, já tem um histórico pessoal ou familiar, lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Uma coisa que você pode fazer para testar isso é por 3 noites dar uma melhorada na sua refeição do jantar, ou seja, inclui sempre proteína, evitar a refeição que tenha muito carboidrato simples concentrado, basicamente só carboidrato, muita massa, muito doce, muito arroz, muito batata, muito purê, muito carboidrato mesmo, empadão, coisas que tenham muito carboidrato simples em grande volume pela noite, dar uma controlada nisso, né? Preferir os carboidratos mais inteligentes, a lentilha, o grão de bico, a ervilha, um arroz integral se você comer, mas uma proporção mais equilibrada. E reduzir o consumo de bebida alcoólica também, doces, coisas que poderiam te estimular durante a noite. Faz isso por 3 noites e aí você vê, se os despertares diminuírem, tem uma grande chance de estar relacionado a essa parte metabólica. Mas foi o que eu te falei, para você ter certeza, o ideal é que você faça um acompanhamento personalizado. Claro que também a gente tem que falar que existem outras condições de saúde que podem causar esses despertares. Pode ser a apneia do sono, o refluxo, pode prejudicar o despertar noturno, dores crônicas, alterações hormonais, até o uso de certos medicamentos podem interferir nesse despertar noturno. Então, se você já tem alguma dessas condições, está na dúvida do que fazer, consulta o seu profissional de saúde aí na sua cidade. Me conta então se você tem hábito de acordar durante a noite, que horário normalmente você acorda, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!